partir do versículo 18, está ali projetado o nosso tema de hoje. Colossenses 3, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 1. Vocês acharam? Acompanhe com fé, assim diz o Senhor. Colossenses 3, 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, estamos agora num momento tão importante, que é de ouvir a Tua voz, o Teu ensino e a Tua exortação. Então que agora o Espírito Santo do Senhor fale aos corações e que a gente possa fazer tudo para o Senhor, como nós vimos aqui. Eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, se você tomar refrigerante por alguns anos seguidos, você vai ter problemas cardíacos, obesidade, diabetes, até alguns tipos de câncer. Se você não tomar a quantidade de água adequada, você vai ter problemas renais, urinários, ressecamento da pele. Se você não se alimentar bem, não tomar vitamina D, tomar sol, você vai ter problemas nos ossos, problemas de saúde. Mas talvez nesse começo você pensou assim: mas será que o pastor virou um coach de saúde ou um nutricionista? Não, calma. O que eu quero dizer essa noite, a palavra de Deus vai nos mostrar, é que da mesma maneira que se você consome algumas coisas ruins, e você deixa de fazer algumas coisas boas, isso vai afetar a sua saúde. Da mesma maneira, a teologia que você consome, ou seja, aquilo que você ouve sobre a palavra de Deus, ela vai impactar a sua vida, vai impactar o seu casamento, vai impactar as suas relações sociais. Geralmente, por trás de um casamento desestruturado, falta conhecimento da palavra de Deus, ou tem conhecimento errado da palavra de Deus. Geralmente, quando nós vemos a desestrutura de uma família, a desestrutura de um casal, ou falta conhecimento, ou a teologia é ruim. A teologia do casal é ruim. Aquilo que nós escutamos vai impactar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família. Por trás também de um mau funcionário ou de um mau patrão, geralmente há falta de conhecimento da palavra de Deus ou uma teologia ruim. E isso impacta a forma também que você trabalha. Calma que vocês vão ver que o apóstolo Paulo está nos ensinando isso essa noite. Hoje a palavra de Deus ela vai dentro da sua casa. Hoje a palavra de Deus vai fazer uma visita lá no seu endereço e no seu local de trabalho. E é uma visita inesperada. E calma que talvez essa visita da palavra de Deus vai encontrar a sua casa bagunçada. Então não fica chateado comigo. Quem está visitando a sua casa, quem está visitando o local que você trabalha essa noite, é a palavra de Deus.
Eu costumo avisar antes de visitar você, para que você dê tempo de você arrumar a sua casa. Mas hoje a palavra de Deus vai na nossa casa. O apóstolo Paulo, ele está falando que a teologia deve envolver uma prática de vida. Não sei se vocês lembram, nós estamos pregando o Colossenses nos últimos meses. Eu acho que essa talvez é a 11ª pregação só em Colossenses. E o apóstolo Paulo alertou sobre o perigo do gnosticismo, lembram? O gnosticismo, que é uma mistura de cristianismo com judaísmo, com práticas pagãs, com certas visões espirituais. Tanto que no capítulo 2, ele vai nos mostrar que o gnosticismo queria promover um culto de anjos, um culto de visões. E daí o apóstolo Paulo, nessa carta, ele vem desde o capítulo 1, ensinando verdades, refutando os gnósticos daquela época. O apóstolo Paulo ensinou muita teologia, do capítulo 1 até a metade do capítulo 3. Vou lembrar vocês de algumas. Ele falou da dupla natureza de Cristo, ele é homem e ele é Deus. Ele falou que Cristo é o próprio Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo falou que Cristo, ele é o Redentor. Ele falou que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que em Cristo está toda a sabedoria. O apóstolo Paulo ensinou muita teologia até agora para nós. Ele inclusive falou que a nossa vida está ligada a Cristo de uma forma mística, e Cristo agora está no céu corporalmente, e Ele morreu e ressuscitou, e assim como Ele morreu e ressuscitou, aqueles que creem, morreu e ressuscitou com Cristo. Então agora, depois de ensinar essas verdades, refutando os gnósticos, refutando as heresias, o apóstolo Paulo vem falar para nós de família. Ele vem falar para nós de trabalho, ou seja, a teologia que eu acredito, as doutrinas que eu acredito, ela vai impactar a minha vida, a minha família, de médio a longo prazo. Quando você olha uma igreja que passou um mau pastor naquela igreja, que não era fiel à sã doutrina, você olha na vida das pessoas, essas vidas sendo impactadas por um ensino errado que aquelas pessoas receberam ao longo dos anos. Por isso eu pergunto, quanto vale, quão é importante o trabalho de um pastor fiel às Escrituras? Porque o que é ensinado no púlpito vai refletir na sua vida na segunda-feira. O que sai do púlpito vai refletir na forma que você trata a sua mulher. O que sai do púlpito vai refletir como você trata os seus funcionários, como você trabalha. O apóstolo Paulo, instruindo Timóteo, ele falou que o trabalho de um pastor é tão importante que impacta inclusive a eternidade das pessoas. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, Paulo fala para Timóteo assim: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si como os que ouvem você. E quais deveres Paulo estava instruindo Timóteo a fazer? Os deveres eram ler as Escrituras publicamente, exortar e ensinar a partir das Escrituras. Então, em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo orienta Timóteo: leia a Bíblia publicamente, exorte e ensine, porque se você cumprir esses deveres, você salva a sua alma, mas você salva também a alma daqueles que ouvem você. Portanto, meus irmãos, nós devemos procurar uma igreja. Lembra quando a gente evangelizava e falava assim? Procure uma igreja mais perto da sua casa. Hoje nós não podemos falar isso mais. Nós temos que falar: procure uma igreja mais perto das Escrituras. Mesmo que você saia lá do Pequis para vir para a igreja. Meus irmãos, e a primeira área que a palavra de Deus vai entrar na sua vida hoje é no seu casamento. Essa é a primeira área. O versículo 18, o apóstolo Paulo disse: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém no Senhor. Meus irmãos, cá entre nós, casamento é uma bênção de Deus. O próprio Deus criou o casamento. Mas nós sabemos que o casamento é difícil. Mas ele só é difícil porque são dois pecadores vivendo juntos. Mas veja que Deus, Ele dá a orientação na sua palavra para que nós possamos ir até o final. O que seria ir até o final? Até que a morte os separe.
Mesmo sendo difícil, a palavra de Deus, ela nos dá a orientação. E a primeira orientação é para vocês, senhoras. Quando a gente ouve isso, que a mulher se sujeite ao seu marido, a gente fica pensando, o que isso significa? Isso significa que a mulher se sujeite ao seu marido. A gente fica tentando filosofar, fica tentando interpretar, porque a gente fica com medo da verdade da palavra de Deus, com medo de ofender as pessoas, e daí a gente fica tentando explicar o que seria isso. Calma, eu vou explicar um pouquinho, mas significa isso que nós estamos lendo. Eu pego o exemplo de Abraão para explicar como a mulher se sujeita ao seu marido. A mulher segue a direção do seu marido, ela segue o comando do seu marido. Porque nós vemos na Bíblia que o homem, ele é chamado por Deus para dar a direção para a sua família. O homem é chamado por Deus para dar a direção para a sua esposa, e a sua esposa segue a direção do seu marido. Você lembra do chamado de Abrão? Ele era Abrão ainda, em Gênesis capítulo 12. Vai dizer que Deus, ele ouve a voz de Deus e Deus manda ele ir. E diz que Sarai ainda não tinha mudado para Sara, diz que Sara segue o seu marido. Então agora eu volto para os homens. Irmãos, casados, fica pesado para as mulheres se sujeitar a um homem que não tem liderança. Fica difícil para as mulheres se sujeitar a um homem que não tem propósito. Fica difícil para as mulheres se sujeitar a um homem que não tem relacionamento com Deus. Eu fico imaginando a conversa entre Abrão e Sarai. E Abrão falando para ela, olha, nós temos que ir, Deus me falou. E ela, para onde? E Abraão falando, olha, eu ainda não sei, mas Deus falou que vai nos abençoar, que vai nos multiplicar, que vai, através de nós, fazer todas as famílias da terra serem benditas. E a sua mulher segue o seu marido. Mas em Gênesis capítulo 12, se você ler depois na sua casa, diz que Abraão, depois de sair, ele estabelece um altar ao Senhor. Ou seja, Abraão era um homem de altar. O que significa? Era um homem de adoração a Deus. Era um homem que tinha relacionamento com Deus. E daí Sarai vai atrás do seu marido. Portanto, homens, a liderança está sobre as nossas mãos. Nós temos que ter propósito. Nós temos que ter um relacionamento com Deus para que a nossa esposa possa confiar em nós e se sujeitar a nós. Mas a Bíblia fala que essa sujeição é como convém no Senhor. Versículo 18 fala, como convém no Senhor. O que isso significa? Que não seguir o seu marido numa direção pecaminosa. Não seguir o seu marido quando ele colocar Deus em segundo lugar. Eu já vi por vezes, meus irmãos, homens que talvez são ímpios e não querem mais fazer parte da igreja, e eles querem proibir as suas mulheres de ir à igreja. Nesse caso, obedeça a Deus em primeiro lugar. Vá à igreja. Nunca siga a direção do seu marido quando ele te levar a uma ação pecaminosa ou quando ele querer colocar Deus em segundo lugar. Obedeça a Deus em primeiro lugar. Para que os jovens não fiquem aqui boiando, falando sobre o casamento. Jovens, homens, se prepare para o casamento. Ande com homens para que você aprenda. Ande com homens mais velhos, aprenda a palavra de Deus. Para que você, quando você casar, você esteja apto para dar a direção para a sua esposa, para dar a direção para os seus filhos. Se prepare. E talvez você começou a me ouvir e o seu casamento está com dificuldades. Porque talvez você, minha irmã, não está se sujeitando ao seu marido, você está tomando a frente. Não faça isso, ajude o seu marido a se posicionar. Pare de tomar a direção, incentive o seu marido a vir nos estudos, a aprender a palavra de Deus, para que ele tenha condição de liderar você. Já viu quando a gente quer combinar alguma coisa com um casal, e daí a gente fala com o homem, a gente não consegue resolver o combinado, daí a gente tem que falar com ela. Não, irmãos,
Para que então essa liderança aconteça, às vezes você, irmã, você tem que dar um passo para trás, para que o seu marido se posicione e tome as decisões. Meninas que estão aqui solteiras, uma dica importante é: veja se esse jovem que você está interessada, veja se ele tem um mínimo de compromisso com Deus. Veja se ele vem na escola bíblica dominical. Porque quando você casar, ele vai ter que te orientar na palavra de Deus. Vamos agora para os maridos, no versículo 18. No versículo 18, o apóstolo Paulo fala: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Nós sabemos que o exemplo de amor pela esposa, ele vem de Cristo. Por exemplo, em Efésios 5:25, a palavra de Deus fala: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, o padrão de amor do marido pela esposa não é o amor romântico. Embora ser romântico também é bom, não é verdade? Mas o padrão de amor pela sua esposa é o amor de Cristo, então é o amor sacrificial. E trazendo de forma prática para nós o amor sacrificial, o homem, ele literalmente deve se matar de trabalhar para sustentar a sua esposa. É onde ele se sacrifica pela sua esposa, é onde ele se mata, ele soa de trabalhar para trazer sustento para a sua casa. Mas uma forma também de esse amor sacrificial do homem pela sua mulher, ele estar apto fisicamente para defendê-la. O homem tem que estar apto fisicamente para, se preciso for, ele defenda a sua esposa fisicamente, que ele tenha força para brincar com seus filhos. E uma outra forma de amor sacrificial é dar a direção espiritual para a sua família. Por isso, homens, às vezes, se as mulheres estão passando mal ou estão cuidando dos bebês e não podem vir para o culto ou para a escola bíblica, venha você. Eu estou aconselhando os homens assim: se a sua esposa não pode vir para o culto, por algum motivo, venha você, anote tudo que você está aprendendo e você já tem material para o culto familiar durante a semana. Você já tem um sermão pronto. Então, você acordou lá 8h30, a esposa está passando mal, ou o bebê não está bem, daí você vem para a escola bíblica, representando a sua família, você anota tudo que vai ser ensinado, que daí você já tem material, você já tem uma pregação pronta para o culto semanal na sua casa. Esse é o amor sacrificial de como Cristo nos orienta. Mas vai também dizer no versículo 19 que nós não podemos tratar as nossas mulheres com amargura. Ou seja, nós homens temos a tendência caída de Adão de sermos brutos. Irmãs, vocês vão concordar, gentileza e cavalheirismo são bem-vindos, não é verdade? Não trate a sua mulher com amargura. Meus irmãos, então perceba que a teologia por trás do casamento é Cristo com a sua igreja. Uma relação de um homem e uma mulher que se unem em casamento é apontar para a relação de Cristo com a sua igreja. Então o modelo é a forma que Cristo trata a sua esposa e a forma que a igreja se sujeita a Cristo. Esse é o padrão, a teologia por trás do casamento. Agora a palavra de Deus vai lá para os filhos. No versículos 20 vai falar para os filhos: filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Daí você fala assim: pastor, obedecer em tudo é isso mesmo. Se você está debaixo da tutela de seus pais, se você mora com eles, quando ele te mandar arrumar a cama, você tem que arrumar a cama. Quando ele te mandar lavar a louça, quando ele te mandar estudar, quando ele te mandar aprontar para ir para a igreja, obedeça seus pais em tudo. Aqueles que não moram mais com os pais, ainda tem, obviamente, o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, que é respeitá-los, não abandoná-los, cuidar deles na velhice. Mas se você ainda mora com seus pais, obedeça em tudo.
vai dizer que isto é agradável diante do Senhor. Qual que é a teologia por trás da obediência dos filhos aos pais? Que se você obedece aos seus pais, automaticamente você está obedecendo o próprio Deus. E se você desobedece aos seus pais, automaticamente você desobedece a Deus, porque os seus pais é a principal figura de autoridade na sua vida. Meus irmãos, e cabe um alerta, talvez você lembre de 2 Timóteo 3, 1 e 2, que fala que nos finais dos tempos, os filhos seriam desobedientes aos pais. Então, filhos, agora eu dou um conselho pessoal. Obedecer aos pais é uma questão de inteligência. Toda vez que eu fiz alguma coisa que a minha mãe falou que não era para mim fazer, eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 11 anos, então fui criado pela minha mãe. Toda vez que eu desobedeci a minha mãe, deu errado. Pensando nessa pregação, eu lembrei, estava fazendo faculdade, tinha uma Honda Bis e estava devendo um semestre da faculdade. E eu tinha um terreno no Jardim das Palmeiras. Falei, vou vender um terreno, comprar uma motona legal para mim e quitar a faculdade. Minha mãe, não faça isso. Não faça isso que você vai se arrepender. Eu desobedeci a minha mãe. O terreno que vendi por 12 mil, hoje vale 350 mil reais. Obedecer aos pais, jovens, é uma questão também de inteligência. Porque quando mãe fala, quando o pai fala, eles acertam. Mas também uma recomendação no versículo 21 para os pais. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Vejam, meus irmãos, que os pais também, ele tem a capacidade de exigir tanto que ele pode irritar os filhos. E isso nós temos que tomar cuidado. Sabe quando a gente exige demais? Quando a gente quer que eles se tornem destaque, quando a gente quer que eles passem na melhor faculdade, tenham os melhores empregos, e a gente exige tanto deles, na verdade, a gente quer ser elogiado por isso. Cuidado para não irritar os seus filhos, também para não projetar neles o que nós queríamos e nós não conseguimos ser. Os nossos sonhos que a gente queria para nós não podem ser os sonhos que nós queremos para os nossos filhos. E às vezes a gente, como pais, nós sonhamos coisas para os nossos filhos e projetamos neles coisas que Deus não projetou às vezes. Eu, por exemplo, o meu sonho é que meus filhos sejam missionários. Mas eu não posso projetar isso neles e querer obrigá-los a ser isso. Então eu vejo que assim nós podemos também irritar os nossos filhos e desanimá-los. Uma outra maneira também de irritar os nossos filhos seria a nossa hipocrisia. Exigir deles aquilo que nós não fazemos. Já viu, o pai pega e fala assim, você tem que ler a Bíblia, mas ele não te vê lendo a Bíblia. Você tem que fazer isso, mas ele não te vê fazendo isso. Isso é hipocrisia, e eu tenho certeza que agindo assim, nós irritamos os nossos filhos. Que Deus nos dê graça. E que nós tenhamos uma boa teologia, porque a boa teologia vai impactar na maneira que nós criamos os nossos filhos e vai nos ajudar a errar menos. Meus irmãos, agora o apóstolo Paulo, depois de dar essas orientações para a família, esposa, maridos, filhos e pais, agora ele vai falar de trabalho. Ele vai falar do trabalho, como nós podemos trabalhar para o Senhor. Mas você pensa assim, trabalhar para o Senhor? O trabalho para o Senhor não é no domingo? Sim e não. E dentro da teologia do trabalho, está 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que fala o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Embora nós sabemos que nós temos um dia especial, que é o dia do Senhor, mas a segunda-feira até sábado também é um dia de fazer tudo para a glória do Senhor. Naquela época, meus irmãos, para vocês entenderem uma contextualização rápida, havia servos e senhores, havia escravidão naquela época.
E veja que a proposta do Evangelho, nós vamos ver aqui, não é causar uma revolução, uma luta de classes, que os escravos fugissem. A proposta do Evangelho é trazer uma mudança nas relações sociais. O Evangelho ia acabar com a escravidão através da conversão dos senhores de escravos. Vou dar um exemplo para você. No capítulo 4, no versículo 9, ele vai citar um homem chamado Onésimo. Você sabe quem foi Onésimo? Em Filemon, é uma carta do apóstolo Paulo a Filemon, onde ele fala para Filemon, que era um senhor de escravos convertido, ele tinha que receber Onésimo, que era um escravo fugitivo. A questão é que os dois eram convertidos. Filemon, que era o senhor de escravos, se converteu, e Onésimo, que era um escravo fugitivo, também se converteu. E na carta de Filemon, no capítulo 1, versículo 15, a parte B, o apóstolo Paulo fala para Filemon: receba-o para sempre. Ou seja, Filemon tinha que receber o seu escravo fugitivo de volta. E daí no versículo 16 o apóstolo Paulo fala: não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Vocês perceberam? Que o Evangelho ele não era para causar uma mudança, uma luta de classes entre senhores e escravos. Era para mudar as relações. Aquele que era escravo agora deveria ser recebido como um irmão. E aquele que era senhor agora era irmão também daquele escravo, mudando as suas relações. É preciso esse entendimento que vocês entendam agora onde nós vamos chegar. Na nossa época, nós não temos essa relação de escravidão, mas você que está aqui, ou você tem um contrato de trabalho, ou você é CLT, ou você é PJ, ou você é empresário. As nossas relações trabalhistas evoluíram, graças a Deus. Mas nós somos chamados, meus irmãos, mais uma vez, não para uma luta de classes. Nós somos chamados para 1 Coríntios 10, 31, para fazer tudo para a glória de Deus. Então agora a palavra de Deus vai falar para você que é empregado que trabalha para alguém. No versículo 22, a Bíblia diz: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Obedeçam em tudo. O que quer dizer isso? Funcionários, cumpra a sua obrigação. Faça um bom trabalho, não apenas quando estão sendo vigiados. Já viu? Você trabalha, talvez tem uma câmera ali, e quando a câmera está ali, você está trabalhando bem. Daí um dia deu problema na câmera, então se você não está sendo vigiado, daí você faz o trabalho de qualquer maneira. Não faça isso, porque vai dizer que nós devemos fazer tudo como para o Senhor. O patrão dos cristãos, na verdade, quando diz no versículo 24, vai dizer que é o próprio Senhor Jesus. Disse que é para Ele que nós fazemos as coisas. Na segunda-feira, quando você for para o seu trabalho, o seu patrão é Jesus. É para Ele que você trabalha. Então, meus irmãos, cá entre nós, os cristãos deveriam ser reconhecidos como os melhores funcionários, com esse entendimento de trabalha para a glória de Deus, trabalha para Jesus. Deveriam ser os melhores funcionários, os melhores servidores públicos. Os cristãos pecam contra Deus quando oferecem um atestado médico que não é verdadeiro. Quando você chega atrasado no seu trabalho, de forma que você acha que o seu patrão não vai ver e chega atrasado. Quando você trata uma pessoa mal, quando você não faz o trabalho bem feito. Quando você não zela pelos bens da igreja. Meus irmãos, os cristãos deveriam ser os melhores profissionais. Porque no versículo 24 vai dizer que há uma recompensa para quem trabalha bem. E há uma punição para aquele que trabalha mal. No versículo 25 fala isso. Então talvez você já parou para pensar que talvez você não foi promovido, ou você não tem uma melhor oportunidade de trabalho, porque você trabalha mal? Já parou para pensar nisso? Que
talvez você ainda não teve uma promoção, não abriu uma porta melhor de trabalho, porque Deus está vendo que você trabalha mal. Porque você não trabalha para a glória de Deus. Mas vai dizer também, meus irmãos, no capítulo 4, sobre agora os senhores, que seriam os patrões. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Tratem com justiça e igualdade. O que é isso? Justiça. Patrões, um patrão cristão paga um salário justo, paga os direitos dos seus trabalhadores. Ou seja, um patrão cristão, ele não está preocupado em enriquecer às custas do empobrecimento de outras pessoas. Ele paga o que é justo, ele não se torna rico às custas da exploração de outras pessoas. Diz que ele trata com justiça, ele trata com igualdade. As pessoas são tratadas iguais. Não é porque você exerce uma posição de liderança, de gerência, que você não vai tratar as pessoas com equidade. Não. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos um Senhor no céu. Então, da mesma maneira que funcionários cristãos deveriam ser os melhores, as empresas de cristãos deveriam ser as melhores para se trabalhar. Onde as pessoas são tratadas com equidade, com respeito, com justiça. Mas, irmãos, cá entre nós, às vezes não é isso que a gente vê. A gente vê crentes maus funcionários, que mentem, que não fazem bem feito o trabalho. Então, meus irmãos, a nossa segunda-feira, que começa amanhã até sábado, não é menos espiritual do que o domingo. Você vai trabalhar amanhã, ou o jovem você vai estudar, para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O nosso culto, ele continua a semana inteira. Obviamente que nós temos um dia especial, o dia do Senhor, entre 7, no qual nós nos reunimos para congregar, para ouvir a palavra. O domingo, inclusive, os puritanos chamavam da feira da alma. O que é a feira da alma? No domingo a gente vem alimentar a nossa alma da palavra de Deus. Mas amanhã é onde você vai colocar em prática aquilo que você tem ouvido. Devemos ir amanhã para as atividades, como diz a palavra de Deus. No versículo 18 fala, como convém ao Senhor. O que você vai fazer essa semana? Faça como convém ao Senhor, versículo 18. No versículo 20, de forma agradável diante do Senhor. No versículo 22, temendo o Senhor. Faça o que você vou fazer amanhã, até sábado, temendo o Senhor, versículo 22. No versículo 23 fala, fazendo as coisas como para o Senhor. Seu patrão vai te pedir alguma coisa amanhã, versículo 23, fazendo como para o Senhor. Temendo o Senhor, de forma agradável ao Senhor. Então, quando filhos, jovens, estão obedecendo os pais, eles estão agradando a Deus. Mas hoje nós falamos de casamento também. Talvez o seu casamento está precisando se estruturar melhor. Talvez o seu casamento está desestruturado. Siga a recomendação bíblica. Você acha que não vai dar certo? Qual que foi a recomendação bíblica? Esposas, sujeitem os seus maridos, maridos, amem a sua mulher. Se está desestruturado o seu casamento, obedeça a palavra de Deus. Você duvida que vai dar certo? Mas, meus irmãos, eu tenho que terminar essa mensagem dando graças e louvor ao Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele foi o perfeito esposo que deu a vida pela igreja. O exemplo para os maridos. Jesus foi o perfeito filho, obediente totalmente a Deus Pai. O exemplo para os filhos que estão aqui. Jesus foi o perfeito servo, que até lavou os pés dos seus discípulos. Jesus foi o perfeito patrão, que Ele nos recompensa com a sua justiça e com os nossos esforços ao servi-lo. A Ele toda a honra e toda a glória. Portanto, meus irmãos, eu quero terminar te convidando à oração.
filho, maridos, esposas, patrões, funcionários. Como essa palavra se aplica à sua vida? E lembre-se, a teologia que você escuta domingo após domingo vai impactar a sua vida. Convido agora a oração dos irmãos. Esteja orando por você. Ore. Ore pelo seu casamento, se for o caso. Ore agradecendo a Deus pelo seu trabalho amanhã. E faça um compromisso de fazer o melhor para Ele. Pais, ore por sabedoria para você criar os seus filhos e não irritá-los. E não se esqueça de louvar, louvando a Jesus, o perfeito filho, o perfeito esposo, o perfeito servo, o perfeito patrão. Esteja orando. E nosso irmão Luiz, por favor, ore pela congregação. Presbítero Luiz Carlos.